So again, good morning. Thank you for being here with us. If you have questions, please use the Q&A box, and we will try to answer all the questions that you will have during the presentations. I would like to introduce my colleague, Bruno Brazil, country representative for Brazil, for Verra. Bruno, welcome, and please, the floor is yours. Thank you, Susana. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a esse webinar. Aqui nós vamos tratar sobre dois temas de extrema relevância: a integridade dos créditos de carbono e também os co-benefícios gerados por projetos de carbono. Meu nome é Bruno Brazil, eu sou representante da Verra no país, trabalhando para o Departamento de Políticas e Mercados. Nesse evento nós teremos 4 sessões. Eu farei algumas considerações iniciais e depois passarei a apresentação para Carla Zorzanelli, que é a coordenadora da Aliança NBS, que vai falar sobre princípios de qualidade em projetos. Depois disso, teremos a CEO da Carbonext, Janaína Dalan, trazendo alguns números interessantes de projetos de carbono, com foco em co-benefícios. E, por fim, a Mariano Senamo, que é diretor de novos negócios no Idesan e CEO da Amas, trazendo considerações especiais sobre projetos de carbono em terras indígenas e áreas públicas. No final do webinar, nós teremos também uma sessão reservada para perguntas e respostas. Se houver tempo, ao final de cada sessão, a gente também pode abrir espaço para interação com o público. A Verra é uma organização não governamental sem fins lucrativos, criada em 2017 para acelerar a transição para um futuro sustentável. Ela promove ações de combate à mudança climática e desenvolvimento sustentável através de padrões de certificação que direcionam investimentos de impacto em todo o mundo. Ela cria esses padrões, ela gera os programas de certificação e trabalha com governos, setor privado e sociedade civil. Ela faz a gestão destes 5 padrões de certificação: VCS relacionado à quantificação de carbono, estimativas de redução de emissão de absorção de carbono atmosférico, geração de créditos propriamente dita. O CCB tem mais relação com co-benefícios, a biodiversidade, as comunidades. O JNR, ele se relaciona a programas jurisdicionais. O SD vista a verificação de impactos a objetivos de desenvolvimento sustentável e também o padrão de redução de plásticos, de uso plástico. A Verra tem presença global, com representações nacionais em 23 países e projetos utilizando os padrões Verra em mais de 116 países no mundo. O mercado voluntário de carbono no mundo gera algo em torno de 500 milhões de créditos de carbono, dentre os quais quase 400 milhões são gerados por padrões registrados na Verra, o que dá à Verra uma fatia de 80% do mercado voluntário de carbono. O Brasil, ele ocupa o 3º lugar no ranking dos países que mais produzem crédito de carbono no mercado voluntário. Esse ranking ele é dominado, tem uma grande preponderância de China e Índia, que juntos têm mais de 40% desta pizza. Quando a gente considera só projetos de NBS ou de soluções baseadas na natureza, a distribuição é um pouco mais equitativa, porém ainda temos 4 países, China, Peru, Indonésia e Brasil, dominando metade do mercado. No mundo, a maior parte dos projetos de carbono, no mercado voluntário, ele é de energia, enquanto que no Brasil, como não poderia deixar de ser, nós temos aqui a maior extensão de floresta tropical do mundo, a maior parte dos projetos é de AFOLU, e dentre esses projetos de AFOLU, a maior parte são projetos de REDD. Eu queria agora dar uma ideia da dimensão do mercado voluntário de carbono no Brasil frente às emissões reduzidas pelo país.
mas para isso a gente vai ter que falar um pouco do FREL. Esse gráfico ele mostra as taxas de desmatamento variando entre 96 e 2025 e a linha de base, ou FREL nacional, calculado de 2005 até 2025. Então, portanto, ele traz aí também uma estimativa com base nas tendências atuais. Você pode observar que de 2005 a 2020, nós temos um resultado positivo, uma emissão evitada da ordem de 7,4 gigatons, enquanto que de 2020 a 2025, a gente tem a emissão de 564 megatons, ou seja, o desmatamento monitorado muito provavelmente será, porque se trata de uma estimativa superior à linha de base, o que qualifica, caracteriza um evento de reversão. Mas o saldo, o resultado, é obviamente positivo em 6,8 gigatoneladas ou 6,8 bilhões de toneladas de carbono. Enquanto que o mercado voluntário de carbono no Brasil, considerando todos os tipos de projetos, emitiu ao longo, desde 2009 até 2023, uma quantidade que é ligeiramente inferior a 100 megatons, ou 100 milhões de créditos de carbono. Em 2021, se observa que é um grande aumento no número de créditos emitidos, mas isso não deve ser confundido com um aumento vertiginoso no número de projetos. Na verdade, o que aconteceu aí foi a emissão de créditos de safras passadas de projetos que já estavam verificados. Então, esses créditos, eles estavam passíveis para emissão, estavam como que represados, e devido ao aumento na demanda por créditos de carbono em função do boom do mercado de carbono no mundo e também no Brasil, eles acabaram sendo emitidos ao longo de 2021. E aí, finalmente, mostrando as emissões reduzidas nacionalmente frente aos VCUs emitidos no Brasil, se constata o óbvio, que a emissão de créditos de carbono ela não é significante frente às emissões reduzidas nacionalmente. De fato, se a gente considerar todos os créditos de carbono emitidos por projetos de rede no Brasil, ele corresponde a menos de 1% das emissões reduzidas nacionalmente. E esse é um recado importante para passar, principalmente aos governos estaduais, para que esses não se preocupem com a necessidade de fazer qualquer tipo de ajuste correspondente quando no desenvolvimento dos seus programas jurisdicionais de rede. O esquema de certificação ele é composto por diversas instituições diferentes que interagem para o desenvolvimento, para a implementação, para o monitoramento e para a certificação de um projeto, geração e a geração de um crédito. A Verra, ela cria os padrões de certificação e valida as metodologias em conjunto com a sociedade civil. Sim, os padrões eles ficam abertos à consulta pública, enquanto que a sociedade civil propõe as metodologias que são, na verdade, validadas pela Verra. Esses padrões e metodologias, eles são utilizados pelos proponentes de projeto e também pelos VVBs, os auditores, né, os organismos de validação e verificação, tanto para o desenvolvimento de projetos, ou PDs, e relatórios de monitoramento, quanto para a elaboração de relatórios de validação e relatórios de verificação. Os proponentes, eles contratam os VVBs que realizam auditorias de terceira parte independente em seus projetos. Se o PD estiver ok, é gerado um relatório de validação com um resultado positivo. Se o MR estiver ok, quando digo ok, eu quero dizer conforme aos padrões e a metodologia, é gerado um relatório de verificação. Toda essa documentação é enviada para a Verra para uma última análise antes do registro. Outros dois eventos são dignos de nota dentro desse esquema, desse ecossistema de instituições que interagem para a geração de um crédito, que é a avaliação prévia da documentação do projeto, que é feita pela Verra para a abertura de um período de comentários públicos, e também a homologação de órgãos de acreditação que vão avaliar os VVBs para que esses possam serem acreditados e avaliar os PPs, tá? Os projetos. Então, percebe-se, né, através desse esquema de certificação, que
a credibilidade do mercado, a credibilidade do crédito, a integridade do mercado, ela não depende do trabalho de uma ou de outra instituição, tá? Mas do bom trabalho de todas as organizações envolvidas. Então, a Verra deve fazer padrões e metodologias claras, concisas e eficazes o suficiente para serem utilizadas a contento por PPs e VVBs. Os proponentes de projetos, eles devem desenvolver projetos em conformidade, bons projetos em conformidade aos padrões e metodologias. E os VVBs devem fazer boas auditorias, assim como os órgãos de acreditação. Se tudo isso estiver alinhado, a Verra poderá fazer uma avaliação eficaz no final e registrar um projeto com integridade. A integridade, portanto, depende do trabalho alinhado e concatenado de todas essas instâncias e não de uma instância apenas. Existem alguns desafios atualmente, ações estratégicas sendo tomadas para superar esses desafios. Um deles é a excelência operacional, né? Transformar-se numa instituição eficiente. Para isso, a Verra vem revisando metodologias, a exemplo das metodologias de RED. A Verra juntou diversas metodologias de RED que existiam em uma só. Agora ela vai desenvolver o componente espacial das linhas de base, o que vai evitar erros e discrepâncias entre projetos. Ela está digitalizando metodologias para reduzir esse componente analógico dos esquemas de certificação, tornando o processo como um todo mais eficiente, contratando pessoal, todas está com um corpo de funcionários que supera 150 funcionários hoje em dia e contrata mais a cada semana, e está também revisando a sua plataforma de registro de forma a deixá-la mais user-friendly e permitir a interação do proponente com o padrão em tempo real, de forma com que ele possa entender exatamente o que está acontecendo, em que pé está a revisão do seu projeto a hora que ele quiser. Além disso, um outro desafio é o arcabouço político em desenvolvimento no país. Para endereçar esse desafio, a Verra vem trabalhando, né, com acordos de cooperação com o poder público, suporte ao desenvolvimento de programas judiciais, advocacy, treinamentos e capacitação, né? Esse gráfico ele mostra o tempo médio de registro no período de 1 ano, a variação do tempo médio de registro de um projeto de NBS ao longo de 1 ano, de julho de 2022 a julho de 2023, desde que o proponente do projeto solicita o registro até que o registro seja feito em dias corridos, não em dias úteis, considerando, inclusive, o período de tempo em que o processo fica sob custódia, por assim dizer, do VVB, para que ele arrume mais evidências de conformidade a um determinado requisito da metodologia ou critério do padrão. A gente pode observar que essa média ela flutuou com altos e baixos em função do número de projetos solicitando registro em determinados meses, mas que ficou em torno de 100 dias corridos. Aqui não estou considerando os projetos para o qual foi evocado uma revisão em função do artigo 6, que são projetos que têm um grau de complexidade maior e problemas que merecem uma análise mais cautelosa por parte do padrão. Aqui eu estou falando da revisão dos projetos normais. E aqui uma distribuição de status das revisões. Então, hoje, no mundo todo, para projetos de NBS, nós temos 35% dos projetos em revisão, outros 35% dos projetos cuja alguma evidência esteja pendente por parte do organismo de validação e verificação, 15% dos projetos com algum tipo de problema, o que fez com que eles tivessem um status de em espera, e 13% assigned, ou seja, na fila para serem analisados, né? Outros 3% eles estão esperando para a abertura do período de comentários públicos, estão esperando para a análise de completude da documentação. Um pouco sobre a nova metodologia de RED, ela será lançada até setembro de 2023, esse é o planejamento. Ela será obrigatória para todos os projetos de RED do tipo AUD,
né, com um período de adequação de 6 meses. A Verra vai cuidar agora da modelagem e calcular as linhas de base, o componente espacial, né, os estoques de carbono ainda serão calculados pelos proponentes de projeto, como é feito hoje, mas o componente espacial da linha de base e a alocação para projeto será feita pelo padrão, que é uma inovação para diminuir erro. E o Data Service Providers, os DSPs, eles irão providenciar dados de desmatamento em mapas de risco para os estados, né? E a troca de informações e a validação estadual será necessária para assegurar a acurácia da contabilidade e integridade do sistema. A metodologia, ela torna-se obrigatória para projetos do pipeline após o término do período de adequação, ou o que eles chamam de grace period. Os projetos em validação, antes do término do período de adequação, podem prosseguir utilizando a metodologia antiga, mas devem completar, para isso, né, devem completar a validação em 1 ano após o início dos comentários públicos. E, mesmo assim, não obstante a isso, a metodologia vai se tornar obrigatória para projetos registrados que iniciarem uma verificação após o término do período de adequação. Então, de uma forma ou de outra, a metodologia deve ser adotada, é só uma questão de tempo. Bom, eu deixo aqui, termino aqui a apresentação, agradeço a audiência e acredito que seja bom passarmos já para o próximo palestrante. Carla. Oi, Bruno. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Uhum. Tá dizendo que eu não posso compartilhar. Acho que você precisa deixar de compartilhar. Sim, agora vai. Vocês estão vendo minha tela? Bom dia a todos e todas. Meu nome é Carla Zorzanelli, eu sou coordenadora geral da Aliança Brasil Nature Based Solutions, em inglês a gente chama de NBS Brazil Alliance. E, bom, eu trabalho com coordenação de projetos, gerenciamento de projetos há 18 anos em diferentes empresas, ONGs, startups, organizações internacionais, e trabalhei na ONU, e nos últimos, talvez, 11, 12 anos, mais focado em desenvolvimento sustentável e social, e também focado em meio ambiente, em florestas, e mais recentemente mergulhando aí no mercado de carbono e nas soluções baseadas na natureza. Hoje a gente vai falar de qualidade, integridade, mas como muita gente aqui pode não conhecer a Aliança Brasil, eu queria trazer um pouquinho, né, do que a gente é e o que a gente faz para todo mundo, né, ficar um pouco mais a par. Então, a Aliança ela surgiu em 2021, apenas 2 anos atrás, muito de algumas organizações, né, do setor do mercado de carbono e de soluções baseadas na natureza, que resolveram se unir, né, para pensar assim, como que a gente pode fortalecer esse ecossistema, como que a gente pode aprender uns com os outros, como que a gente pode, né, agora com essa evolução do mercado, o mercado crescendo, né, de carbono, como que a gente pode garantir a integridade e a qualidade desses projetos, né, que vão surgindo. E hoje a Aliança, né, vocês vão ver aí que os meus slides estão em português e inglês, né, para facilitar aí, já que a gente tem públicos diferentes. Bom, e hoje a Aliança Brasil, ela tem essa finalidade de promover e estimular uma agenda de combate ao desmatamento e degradação florestal, mas por meio dessa criação de diretrizes, boas práticas e garantindo essa integridade, né, do mercado, né, auxiliando e apoiando aí essa integridade. E a Aliança ela é uma associação, né, sem fins lucrativos, formada atualmente de 25 organizações. E aí aqui eu coloco para vocês, né, terem esse panorama, e aí a gente tem desenvolvedores de projetos, como, por exemplo, a Carbonext, que está aqui com a gente, né, representado pela Jana. A gente tem a Biofix, a Biofílica, a Era, a Radical, só para mencionar algumas. Além disso, a gente tem organizações do terceiro setor, como a Conservação Internacional, o IDESAN, aqui também representado pelo Mariano, a FAZ. Temos organizações de impacto, como o Impact Earth, organizações de integridade, como a Ecos Brasil. Então, como vocês podem ver, aí uma diversidade de vozes, né, juntas para colaborar, né, com essa evolução desse setor, né, desse mercado.
E juntas, essas organizações, né, a gente emite hoje mais de 70% de todos os créditos de carbono de soluções baseadas na natureza no Brasil. E somente em 2022, a gente removeu mais de 6 milhões de toneladas de CO2, tá, gente? Isso a gente entende que é só o começo, né? A gente vê aí esse potencial que é o Brasil, tanto de florestas, né, em pé, que a gente tem que manter em pé, como de restauração. Então, a gente acredita que, né, nos próximos anos esse número só tende a ampliar. E os principais objetivos da aliança, né? A gente tem 3 principais. O primeiro é que, né, esse mercado de crédito de carbono e seu ambiente de negócio seja seguro, confiável e íntegro, né? Conforme eu estava comentando. O segundo objetivo é que esse desmatamento e a degradação florestal eles sejam reduzidos com esse apoio da iniciativa privada e das organizações da sociedade civil. E, por último, que as soluções baseadas na natureza elas sejam reconhecidas, né, no Brasil e fortalecidas como esse eixo central no combate à mudança climática e na preservação da biodiversidade, né? A gente entenda esse potencial, né, e impulsione, né, que esse potencial ele possa crescer, né, a gente possa, de fato, cada vez mais ter projetos para combater as mudanças climáticas aí com esse apoio das soluções baseadas na natureza. E como que a gente atinge esses objetivos, né? A gente tem 3 principais linhas de ação. Então, a primeira é essa que é, né, o core, né, que é a integridade e boas práticas, né? E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre né, essa qualidade dos projetos, a integridade, como que a aliança faz isso, mas também o que é o mínimo aí que a gente precisa fazer para manter essa integridade e as boas práticas nos nossos projetos, né? Nos projetos quando a gente desenvolve soluções baseadas na natureza. A segunda linha de ação é a advocacy políticas públicas, né? Que essa é uma frente que está bastante fortalecida nesse momento, diante aí de uma eminente regulamentação do mercado de carbono. A gente tem aí uma pessoa na aliança tocando isso, e toda a equipe, né? Todas as organizações são membros da aliança aí trabalhando juntas em diferentes grupos de trabalho para desenvolver diferentes ações aí nessa linha de atuação. E, por último, a gente tem a linha de atuação de sensibilização, engajamento e comunicação, né? Que é como que a gente leva informação, né, para as pessoas, tanto por meio da mídia, né, como também por meio de diferentes eventos. Então, a gente está fazendo esse webinar hoje, a gente tem um outro webinar no dia 31 de agosto sobre regulamentação, vai ter outro em setembro. A gente também vai ter uma conferência de clima e carbono presencial em São Paulo no final de outubro, são todos convidados. Então, aí a gente faz diferentes movimentos para sensibilizar, engajar e comunicar sobre o mercado de carbono e as soluções baseadas na natureza. E aí, já entrando no tema de hoje, né, que os princípios de qualidade necessários, né, nos projetos de soluções baseadas na natureza, eu, quando estava preparando, né, esses slides, eu pensei assim, nossa, claro, tem os princípios muito claros, né, mas por onde a gente começa, né? E aí eu pensei assim, a gente começa pela integridade técnica, né, na quantificação. Quando a gente está desenvolvendo um projeto, eu não sei aqui, né, o quanto que cada um aqui sabe, né, sobre projetos de carbono, sobre esse setor, se está começando, se já está há muito tempo. Então, eu vou tentar ser inclusiva aqui na minha fala. Então, a gente tem aí desenvolvendo um projeto, né, a gente precisa quantificar, né, muitas coisas, calcular muitas coisas. Então, uma das coisas que são essenciais na hora desse processo é o cálculo da linha de base, né? Que essa linha de base ela precisa ser conservadora. E aí, assim, para quem não sabe que a linha de base é esse cenário, né? Que representa as emissões, né? Daquele região onde a gente vai fazer o projeto. Então, da onde a gente começa, né? Qual é esse ponto de partida, né? Qual é essa tendência que tem de desmatamento na área, né? Então, essa linha de base, quando ela é calculada, ela precisa ser conservadora. Então, a gente usa dados conservadores para calcular, né? Usa dados de qualidade, peer-reviewed, para que essa linha de base, ela de fato seja fidedigna e conservadora. Além disso, o que é muito importante para a gente levar em consideração é a adicionalidade, né? Que esse projeto ele seja adicional. E aí, para quem também não conhece a terminologia, né? Adicionalidade, né? Um projeto ele é adicional quando ele consegue demonstrar que ele, com as atividades do projeto, de fato, vai ocorrer, né, uma redução e uma remoção das emissões de CO2, das emissões, né, de gases de efeito de estufa para a atmosfera, né? Então, ele precisa mostrar que ele é adicional.
um projeto de carbono, ele precisa, para ele ser íntegro, ele precisa ter adicionalidade. Além disso, ele também precisa ter permanência, né? Então, não adianta nada a gente elaborar um projeto, né? Que elaborar um projeto é super desafiador e ele não ser permanente, né? Daqui a 2 anos, aquela área ser desmatada, ser queimada. Então, a gente precisa garantir que esse projeto ele vai se manter a longo prazo, né? E aí a gente faz isso, né? Por exemplo, calculando os riscos iniciais do projeto, né? O quanto que esse projeto ele tem ali naquela região, a gente pode, né? Pode ter queimadas, ou então pode ter um período de seca, ou então num projeto de restauro, o quanto é arriscado ter um ataque de formigas, talvez. Então a gente analisa todos esses riscos que eles vão, né? Variar de acordo da região, né? Que está sendo feito esse projeto. E, adicionalmente a isso, né, para a gente também garantir essa permanência, os projetos com qualidade, integridade, eles também fazem um monitoramento muito rigoroso, né, daquela área durante todo o processo, né, desse projeto, para garantir que não está sendo aberta nenhuma clareira ali naquela região, né, ou que não está começando nenhuma queimada, ou então se está começando, o que pode ser feito. Então, esse monitoramento ele é muito importante para garantir essa permanência a longo prazo do projeto. Além disso, a gente teve aí o Bruno falando de certificação, e eu quis só mencionar, né, porque esse ponto é realmente muito importante. Por que a gente certifica, né? Por que eu não posso simplesmente fazer um projeto, né, por si só? A certificação, ela garante, né, assim, ela garante não, mas eu digo assim, ela aumenta esse potencial da qualidade do projeto, né, da integridade do projeto, porque a certificação, a gente tem que, né, cumprir uma metodologia, né, tem o cumprimento dos requisitos, né, daquele processo, né, do VCS, CCB, né, que nem do Verra, que o Bruno comentou. Então, isso garante que a gente vai fazer vários procedimentos, vai cumprir esses pré-requisitos, né, e, além do mais, tem esse projeto de registro e rastreio dos créditos, né, então, esse projeto ele vai ser registrado e cada crédito vai ter um rastreio, um lastro, que vai, inclusive, reduzir essa possibilidade de dupla contagem. Então, se eu tenho um crédito, né, emitido, né, certificado, registrado, com esse rastreio, e eu vendo para um comprador, ele tem esse lastreio, né? Então, eu não vou poder vender ele para um outro comprador, né? Então, diminui essa possibilidade de dupla contagem, né? O que é realmente muito importante para essa integridade dos projetos. E esse processo todo também, a gente tem a validação e verificação, né, desses auditores independentes, que o Bruno comentou, né, como os VVBs, que a gente chama, que vai, né, acompanhar todo esse processo, analisar, né, o PD, que a gente chama, né, o projeto descritivo, para ver se ele está, né, os cálculos foram feitos de melhor maneira, vai lá visitar o projeto, vai conferir tudo. Então, isso tudo vai filtrando, né, e vai fazendo esse processo da gente ir cada vez mais olhando e qualificando esse projeto, né, e garantindo que ele de fato seja íntegro. E aí, assim, a gente vê alguns movimentos de algumas organizações fazendo um processo de verticalização, que significa centralizar esse processo, né, em si mesmo, né? Então, eu mesmo desenvolvo o projeto, eu mesmo desenvolvo a minha metodologia, eu mesmo me verifico, eu mesmo, né, checo se eu estou fazendo um bom trabalho. E aí, né, coloca em jogo essa integridade, né? Porque como assim eu mesmo vou me checar se eu estou, né, fazendo um processo de fato íntegro? Então, esse processo independente, né, de uma certificadora, né, fazendo esse registro, e também de auditores independentes fazendo essa validação e essa verificação, é extremamente importante para garantir essa integridade. E aí, passando, né, para mais alguns pontos, né, que são muito importantes aí para essa qualidade de projetos que a gente tem que levar em consideração, tem uma palavra-chave, que é a transparência, né, gente? E aí a transparência, né, que eu coloco aqui quanto mais dados e, né, documentação é disponibilizado para todo mundo poder ver, né? E aí, lá na Verra, a gente tem aí esses documentos, esses dados que vão ser analisados, né, pelos VVBs, né, nesse processo todo, né, de certificação, mas essa transparência não só para esses VVBs, mas também para todo mundo. Então, tá lá para o comprador poder entrar e olhar essa documentação, né, fazer seu próprio due diligence, olhar e ver se de fato aquela documentação ela é íntegra, né?
E aí, nesse caso, eu posso até mencionar que a aliança ela contribui bastante nesse processo, né? Porque quando o PD, né, quando o projeto ele sobe para a Verra, e aí, assim, todos os projetos que são, né, que entram para verificar, para certificação, né, na Verra, no Brasil, de soluções baseadas na natureza, a aliança ela faz um papel importante de analisar cada um desses projetos, né? E aí a gente vai analisar com base na metodologia, com base na linha de base, a gente vai analisar também os proponentes, né? Como são feitas, né, todos esses processos, em salvaguardas, consulta aos stakeholders, né, locais. Então, a gente faz essa análise, né, de cada um desses projetos que sobem para o Verra no Brasil de soluções baseadas na natureza e faz uma carta com todos os nossos comentários, com todos os pontos, né, de atenção, e também é disponibilizado lá para todo mundo ver. Então, isso também contribui, né, para que aquele projeto, quando ele é verificado pelo auditor, aqueles pontos lá levantados pela aliança, eles sejam considerados, ou até mesmo para o próprio proponente, poder fazer melhorias, né, no seu projeto, considerando aqueles comentários, ou então também para o comprador ou outros atores aí que estão olhando para aqueles projetos, para eles também levarem esses comentários né, em consideração. Então, a gente contribui aí para essa transparência e integridade aí nesse ponto. E aí, só uma coisa, gente, que é muito importante, tá? Mencionar, transparência não significa integridade, tá? A transparência, ela traz, né, dados, traz luz, traz clareza, né, traz documentação, mas não necessariamente a documentação toda lá é sinônimo de integridade, porque aquela documentação pode estar com cálculos errados, né? Pode estar com a linha de base superestimada, né? Pode estar também, a gente já encontrou, por exemplo, documentação, né, falsa. Então, é muito importante, né, que isso seja diferenciado aí, que a intransparência ela não gera integridade necessariamente, ela não significa integridade, mas ela auxilia nesse processo para a gente poder ter clareza se aquela documentação ela é íntegra, né? E aí um outro ponto é que os projetos, né, para eles terem, né, essa qualidade, essa integridade, eles precisam ser alinhados com as políticas públicas, né, locais e federais, né? E aí a gente está, por exemplo, aí, né, que nem eu mencionei, nessa iminência de uma regulamentação do mercado de carbono, e isso vai ter que ser incorporado, né, em como a gente faz, né, os projetos, né, daqui para frente, e também acompanhando aí, né, as regulamentações locais. E também eles têm que ser alinhados com os estándares internacionais, né, que já estão aí para, né, nos dar um norte, né? Então a gente tem aí os Core Carbon Principles, né, que aí compartilha aí 10 princípios, né, muito importantes para serem considerados. A gente tem aí também o Code of Practice, né, o código de prática do ICVCM, que também foi lançado há pouco tempo e que também pode, né, nos inspirar aí e nos dar um norte para seguir aí com desenvolvendo projetos íntegros, né? E aí, por último, eu queria comentar, né? Eu não vou entrar muito nesse tópico, porque, né, a Jana e o Mariano vão comentar um pouquinho mais sobre isso, mas eu só queria mencionar que também, para a gente, né, garantir essa qualidade, né, integridade dos projetos, a gente precisa ir além do quanto que aquele projeto ele vai ser, né, que ele vai reduzir ou remover as emissões, né? A gente tem que ir além. Então, o impacto desse projeto localmente, ele precisa ser considerado, né? Então, quais são os benefícios ambientais adicionais, né, à redução das emissões, e os benefícios sociais que vão ser levados ali para aquela região, né, as salvaguardas, né? Então, esses projetos, eles precisam seguir boas práticas para garantir um impacto positivo para essas comunidades e para essa região. Então, a participação comunitária é muito importante desde o início do projeto, ela precisa ser escutada, tem diretrizes que precisam ser seguidas, né, que o Mariano e a Jana vão falar um pouquinho mais, a cultura local, né, dessas comunidades, ela precisa ser respeitada. Então, existe um processo a ser seguido que vai impactar diretamente na integridade desse projeto também. Então, queria mencionar isso. E, nesse caso, a aliança, né, ela tem grupos de trabalhos diferentes. E, então, a gente, como as boas práticas é um core, né, para a gente, né, junto com a integridade, a gente tem, por exemplo, a gente lançou, por exemplo, um guia de compra responsável de REDD+, né, para poder, né, trazer mais luz aí para esse caminho. Além disso, a gente também
tem um grupo de trabalho agora focado em boas práticas e comunidades, então a gente está nesse momento desenvolvendo um guia de boas práticas que a gente vai lançar em breve, também para auxiliar nesse processo, né? Como que a gente faz esse processo de consultas comunidades e participação comunitária de uma maneira mais ética, mais íntegra, para que a gente possa, né, ter um projeto como um todo, né, íntegro. Então, esses são alguns pontos. Claro que a gente poderia falar muito sobre, né, muito mais sobre cada um deles e outros que eu não estou incluindo aqui, mas eu vou parar por aqui também, porque a gente tem um limite aí de tempo. Então, agradeço aí a todo mundo que está ouvindo hoje. Bruno, eu passo de volta para você. Bruno, you're muted. Muito bem, obrigado, Carla, pela apresentação. Agora vamos passar, então, a Jana. Obrigada, Bruno. Obrigada a todos. Obrigada, Carla, pela apresentação. Obrigada a todo ao público e audiência. Acho que a gente tem uma audiência bem grande. Foram mais de 1.200 inscritos. Então, a gente tem uma participação bem ativa aqui de muitas pessoas, de todas as partes do mundo, que é muito interessante. Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu vou trazer, então, aqui, para a nossa perspectiva e debate de integridade, né, e de co-benefícios, exemplos práticos de como a gente faz, como a gente pratica isso num projeto de carbono. Então, eu vou dividir aqui alguns dados. E aí a gente fala. Bom, eu sou CEO da Carbonext. A Carbonext foi fundada em 2010. Eu trabalho com crédito de carbono há mais de 20 anos, então em 2001 eu comecei a trabalhar com esse tema, já lá no protocolo de Kyoto, com os projetos de MDL, etc., e continuo trabalhando até hoje. A gente está com um mercado agora mais pujante, muitos projetos, muita atividade, os países muito engajados e empresas também no tema, o que é muito benéfico, porque a gente alcance no máximo 1,5 e a gente consiga resolver pelo menos um pouco essa crise de mudança climática que a gente já sente na pele hoje em dia. E vou trazer então aqui um exemplo de como a gente mantém esse mercado com integridade, né? A gente teve muitos ataques aí de mídia, etc., questionando os projetos, questionando se eles realmente entregam créditos de alta qualidade, e o que foi muito benéfico, por um lado, para trazer essa questão para o debate público, e foi muito benéfico para a gente também trazer mais transparência. Isso é o que eu encontrei na internet sobre se eles realmente entregam crédito de alta qualidade e o que foi muito benéfico, por um lado, para trazer essa questão do debate público. Dê uma olhada. Foi o meu computador Siri aqui, atuando. Bom, então eu vou entrar aqui nos exemplos aqui de High Integrity para a gente debater o assunto. Eu coloquei em inglês os slides para a gente ter uma melhor, alcançar mais audiência. Fazer um overview aqui. A Carla passou bastante por alguns tópicos aqui de alta qualidade. Os tópicos principais aqui para a gente chamar a atenção, o Bruno também passou aqui bastante, né, de como a gente deve fazer tudo isso em conjunto para alcançar a integridade. Então, essa alta qualidade de créditos, ela tem que passar por um processo rigoroso, né, independente de verificação e validação. Isso é muito importante, como a Carla até mencionou, de ter gente que quer fazer o próprio standard e se autoavaliar. A gente entende que para você ter alta integridade e qualidade, você deve passar por um processo independente de verificação. Eles têm que demonstrar reduções de emissão reais e mensuráveis, então isso é muito importante para que a gente consiga realmente mostrar que esse crédito de carbono ele é real. Adicionalidade, acho que a Carla também tocou nesse ponto, que é um fator principal que tem que ser muito claro e estabelecido. O Bruno trouxe aqui também que uma novidade do Verra é que ele vai trazer essa linha de base feita pelo Verra, para até trazer uma melhor acuracidade aqui e
e bloquear um pouco essas diferenças de linha de base que a gente encontra por aí, para cooperar com a adicionalidade, garantia, né, de longo prazo dessas reduções de emissão, para a gente evitar reversos desse sequestro de carbono e das reduções durante o tempo. E também tem que estar alinhado com os goals, né, de desenvolvimento sustentável da ODS. Então, esses são alguns tópicos principais para a gente sempre prestar atenção. Bom, entrando em qualidade de crédito, né, e MRV, que é o monitoramento, reporte, verificação, para endereçar, né, o vazamento e a permanência, que são fatores muito importantes e muito questionados durante um processo, e o público em geral questiona bastante. Então, o MRV, se você conseguir assegurar transparência e credibilidade, trazendo ferramentas que te auxiliem nisso, é muito importante. Por exemplo, a gente tem um sistema de monitoramento que é um robô, né, com uma inteligência artificial, que fica lendo todos os nossos projetos em tempo real e trazendo os aspectos que a gente ensinou esse robô a trazer. Então, se você teve algum desmatamento, algum fogo, alguma invasão, ele lança um alerta e a nossa equipe consegue atuar rapidamente para que a gente consiga, então, ter uma permanência desses créditos, a gente não perca créditos. Tem também um aplicativo que foi desenvolvido, que tem uma pessoa em campo, que vai andando, né, em toda a propriedade do projeto aqui, e vai trazendo uns checkpoints para mostrar se tem algum problema. Ele clica aqui, teve desmatamento, ele clica, tira uma foto e a gente fica com tudo isso armazenado e consegue fazer uma intervenção. Teve alguma invasão, eventos naturais, incêndio? Então, a tecnologia também, aliada aos projetos, ela ajuda muito para trazer essa alta qualidade dos créditos. Os benefícios, né, para a gente entregar créditos de alta qualidade. A gente tem que causar um impacto positivo ambiental. A gente tem que ter ações reais para o desenvolvimento sustentável de uma comunidade que esteja ou dentro do projeto ou nos arredores do projeto. A metodologia é muito clara em até o raio de alcance que você tem que ter no seu projeto. Você tem que ter um compliance e um regulatório muito sérios no seu projeto, então você tem que ter cláusulas de anticorrupção, você tem que ter um departamento legal muito bem estruturado para fazer toda a análise de documentação, como a Carla disse, a transparência é diferente de integridade. Se você tem uma matrícula dizendo que você tem uma matrícula do imóvel, isso é transparência, mas nem sempre é integridade, porque pode ser uma matrícula falsa, como a Carla colocou. Então, a parte de análise legal dessa terra também é muito importante. E, claro, né, responsabilidade social. Aqui a gente vai ver alguns processos e ações para se desenvolver um crédito de alta integridade. Então, quando a gente faz um projeto, a primeira coisa que é feita é uma análise social do projeto. Qual é o impacto social que você vai trazer nesse projeto, né? Vai uma equipe em campo. No nosso caso, a gente teve no ano passado, esses são números do ano passado, a gente tem uma equipe social, ela é exclusiva para fazer esses diagnósticos e ações no campo. A gente tem mais de 50 técnicos no corpo para desenvolver os projetos. Então, a gente já visitou 5 estados da Amazônia, 253 pessoas foram treinadas, 3.200 horas no campo, 780 quilômetros viajados, 91 fazendas impactadas, 76 comunidades visitadas. Então, a gente vê que um projeto de carbono, para ele ter alta qualidade, ele não é só um PD, né? Não é só você escrever o projeto e mandar e você não fazer nenhuma intervenção na área, não fazer um diagnóstico muito bem feito. Você tem que consultar as famílias que estão ali, você tem que fazer workshops de empoderamento para essas comunidades. Então, tudo isso é o que traz alta qualidade e integridade para projetos. Não é apenas você escrever um projeto, e tem projetos que eu já ouvi falar que a pessoa que desenvolveu nunca foi nem na área, ela nem visitou a área do projeto. Então, como ela vai entregar um projeto de integridade e qualidade se ela nem conhece a área do projeto, né? Então, são fatores bastante importantes. Aqui a gente trouxe para garantir, né, integridade e qualidade durante o processo, a gente faz, né, no nosso caso, a segurança de cada pessoa envolvida no projeto. Então, a gente precisa sempre tratar com muita segurança. A Amazônia é um lugar ainda muito inóspito.
engajamento dessa comunidade local, um strong, né, legal support, como eu disse, uma parte legal e jurídica muito, muito forte, e um time de técnicos muito qualificado também ajuda no desenvolvimento desse projeto. A gente implementou na empresa, né, a parte de saúde e segurança, então a gente treinou 51 funcionários, a maioria desses técnicos que estão no campo, de como trabalhar em áreas remotas, de como ter treinamento de primeiros socorros, o que fazer em caso de ficar perdido, saúde e segurança, tem várias políticas que a gente segue. Para cada viagem que vai fazer do projeto, tem um mapa de risco. Como a gente vai entender essa área? Qual é o mapa de risco? Quais são os lugares importantes? Quais são os lugares que tem algum risco, que traz algum risco de integridade para o time? Também é muito importante. E a gente tem umas regras de ouro na empresa que não podem ser quebradas, né? Então, a gente dissemina essas políticas e essas regras dentro da empresa como um todo. Implementou também esse processo contínuo de saúde e segurança e está desenvolvendo ele constantemente, também é algo muito importante para a integridade. Falar integridade de projeto significa também integridade de toda a equipe que cuida do projeto, né? Então, todas as viagens têm kits de primeiros socorros, a gente tem um plano sempre de saúde, mapeando os hospitais próximos, os postos de saúde, onde buscar ajuda, o que fazer. A gente tem também uns protocolos que a gente segue, e a gente tem um técnico também de saúde ocupacional. As nossas regras todas são documentadas e disseminadas, então a gente faz essa política, tem essa matriz de risco, a gente analisa constantemente a frequência dos impactos que aconteceram no campus, então se tem algum lugar que o risco foi identificado, que é maior ainda, o que fazer, qual é o plano de ação para a gente endereçar esses riscos, e um plano preventivo para que não aconteça alguma tragédia, né, nesses projetos. E aí aqui a gente já tem também alguns resultados desses protocolos implementados, né? Foram 16 análises de riscos, aquelas 91 fazendas impactadas, pessoas treinadas para a direção defensiva, inclusive, para a gente, na nossa equipe, ninguém pode viajar à noite, tem algumas regras de ouro que a gente não pode quebrar, para que todos estejam sempre garantindo integridade. Aqui a gente vai fazer um estudo de caso rapidíssimo, porque meu tempo está acabando, tem mais só 5 minutinhos. Então, para a gente fazer um projeto em comunidade, acho que o Mariano depois vai trazer alguns outros dados também. Esse aqui é um exemplo de um projeto quilombola, a gente tem um contexto, aí você faz a FPIC, né, que é nosso primeiro diagnóstico ali da área, o protocolo de consulta, um mapa de diagnóstico participativo, quando é uma comunidade, e o plano de uso de vida, né? De como isso vai se estender nessa comunidade. O mapa de uso da área, eles também desenham esse mapa de uso, isso tudo é feito juntamente com eles. Estabelecimento de uma governança, nesse caso aqui a gente teve o estabelecimento de guardiões da floresta, e aí toda a gestão do projeto, ela é sempre contínua e sempre junto com essa comunidade. Então, para a gente fazer o mapa de ser participativo, que é uma foto da nossa equipe com a comunidade, né, tentando entender as necessidades deles, né, a gente construiu tudo isso, foram 50 estradas mapeadas, que não estavam mapeadas oficialmente, mas que a comunidade foi indicando que existia, rios, expedições, trabalhos de horas da equipe inteira junto com essa comunidade. Isso é sempre bastante importante em caso de comunidade. A gente faz também uma análise, né, socioeconômica de cada projeto e quantas as pessoas existem nessa área, então quantas têm acesso ao hospital, quantas são homens, quantas são mulheres, gênero, educação, qual é o acesso dessa comunidade à educação, à habitação, quais são as condições de habitação dessas comunidades, qual é a renda dessas comunidades, a comunicação, se elas têm comunicação com a cidade, se elas têm celular, se elas têm energia, sanitário também, água, acesso à água, tudo isso é mapeado, tudo isso é desenvolvido num projeto que quer alcançar autointegridade e divisão de cobenefícios.
Aqui a gente faz toda essa análise aqui, né, do plano de vida, é mais detalhes, mas acho que a gente pode passar, né, a governança de um projeto e a estrutura dele, a gente faz através de workshops, junto com essa comunidade, isso também é bastante importante. Então, o que a gente vê, né, são horas e horas em campo, entendendo o que a comunidade precisa, para que esses co-benefícios sejam realmente feitos para eles e por eles, né? Eles também entendem muito bem o que eles querem, o que eles precisam. Bom, era isso, meu tempo já está aqui estourado. Enfim, fico aqui à disposição também para as próximas perguntas. Obrigada, Bruno. Obrigada a todos. Obrigado, Jana, pela apresentação. Agora vamos passar ao Mariano para suas considerações. Obrigado, Bruno. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, parabenizar a Verra e a Aliança pela organização desse webinar. É um tema que eu trabalho há muito tempo, pelo menos 20 anos. Eu acho ele extremamente estratégico para o Brasil, mas, infelizmente, nós sempre enfrentamos muitos desafios de diversas naturezas, a começar pela falta de informação e, assim, debates qualificados como esses são fundamentais, eu acho, para consolidar esse mercado que acho que todos que estão aqui acreditam tanto. Começar me apresentando, eu trabalho no IDESAN, é uma organização amazonense, baseada em Manaus, que atua em toda a Amazônia brasileira, e várias outras frentes, além do mercado de carbono. Eu coordeno também a AMAS, que é uma aceleradora de negócios de impacto, que investe e apoia empresas como, por exemplo, a BR Carbon, que atua no setor de carbono, mas também empresas em vários outros segmentos. Queria pedir a prerrogativa de focar apenas na Amazônia e nos projetos florestais, que é onde nós atuamos, então o foco aqui vai ser bem específico, e eu acho que é muito justo, já que, olhando o perfil de emissões do Brasil, né, vem do desmatamento e da agropecuária, cerca de 73% das nossas emissões nacionais, das quais a grande maioria vem da Amazônia, responde por mais de 50% do total de carbono que o Brasil emite. Eu não tenho slides bonitos como da Jana e da Carla, então vou aproveitar aqui para ser um pouco mais provocativo. Tem talvez 2 ou 3 slides com alguns gráficos, mas já que elas apresentaram todo o conteúdo, eu vou aqui aquecer o debate, que eu acho sempre um momento super empolgante nesse tipo de mesa, com tanta gente boa participando. Falar só um pouquinho do meu histórico, né? Nós atuamos no IDESAN bastante tempo desenvolvendo projetos, mas também estudos estratégicos, apoio na formulação de políticas públicas, em nível estadual, nacional e internacional. Eu coordenei a certificação do primeiro projeto de RED, validado no mundo, na época ainda era só CCB, o VCS não tinha uma metodologia aprovada para RED, e depois fui coautor da VM 0015, que é uma das metodologias hoje mais utilizadas pela maioria dos projetos de RED no Brasil, que nós usamos para fazer a certificação, então, no Verra, do primeiro projeto de RED em um território indígena no mundo todo, que foi o Projeto Suruí. Sou um entusiasta e colaborei com a Verra em vários momentos, desde participação em comitês, como desenvolvimento de ferramentas, programas e vários eventos voltados à disseminação da plataforma. Eu acho que nós estamos num momento muito importante na história da humanidade e com a mudança do clima. E eu acho que é isso que nós temos que ter em vista quando falamos em integridade socioambiental. A crise é realmente muito profunda. O clima está em ponto de inflexão ou não retorno, a Amazônia está em um ponto de não retorno, e quando nós discutimos integridade socioambiental, é fundamental ter isso em perspectiva. Quem está mais tempo atuando no tema, com certeza está empolgado com o momento de euforia que nós estamos passando agora, com grandes oportunidades no mercado de carbono, mas, e obviamente, muita gente ganhando dinheiro com isso, o que eu acho que não tem nada de errado, muito pelo contrário, eu acho ótimo. O mundo precisa de uma nova geração de empresas focadas na economia baseada em soluções para a mudança do clima.
É importante lembrar que na Amazônia, historicamente, o setor privado que sempre ganhou dinheiro, infelizmente, era ligado a indústrias que promoveram a destruição da floresta, seja com agropecuária, mineração, extração ilegal de madeira, e tudo isso precisa mudar. Então, queria deixar aqui o recado de que sou muito entusiasta e tudo que eu vou colocar aqui em termos de provocação é com um sentimento de apreço profundo pelo mercado de carbono, que é um instrumento que, sem ele, é simplesmente impossível nós atingirmos reduções significativas de emissões de carbono no Brasil. Se nós não tivermos diferentes mecanismos de precificação do carbono na jogada, e aí os projetos e o mercado voluntário são uma parte apenas do sistema, nós não vamos atingir reduções de longo prazo. Mas é importante, né, analisar tudo isso com também reflexões, né? O que nós aprendemos nesses talvez mais de 15 anos de implementação de projetos no Brasil. E especialmente eu queria trazer aqui, né, uma reflexão para territórios comunitários, terras públicas e pequenos agricultores ou pequenas propriedades, estejam elas dentro de assentamentos ou não. Eu vou fazer 3 provocações, eu quero ser bem pontual aqui com o meu tempo e realmente deixar tempo para nós debatermos aqui como grupo. E para as 3 provocações, eu vou tentar colocar aqui 3 slides. Deixa eu ver se eu consigo. Está aparecendo aí? Sim. Então beleza. Aqui, primeiro, trazer um pouco uma análise, né? E o Bruno, talvez até meus números estejam desatualizados, mas nós estamos fazendo coordenando com outras organizações, uma plataforma de análise reflexiva sobre o pipeline de projetos na Amazônia brasileira. E aí a primeira reflexão que nós temos quando analisamos aqui, continua aparecendo ou mudou? Continua aparecendo. Tá. O PowerPoint, né? Sim, Tá. os dados, os números. Tá. A primeira reflexão que nós temos é que existe, no pipeline do Verra, na Amazônia brasileira, uma enorme concentração dos projetos em áreas privadas. E nós precisamos dar um jeito de incluir territórios comunitários, de novo, pequenos agricultores e outras áreas nesse jogo. E não é só porque é importante gerar renda, benefícios sociais para comunidades, mas porque sem eles os resultados de redução do desmatamento não vão se sustentar. E aqui eu trago um pouco uma análise bem simples, mas que reflete isso, né? Hoje, 96% dos projetos implementados na Amazônia são em áreas privadas. No entanto, se nós analisarmos o perfil do desmatamento, aonde ele não ocorre ainda, claro, né, em uma boa parte, ser quase a metade, 47% do desmatamento ocorre em áreas privadas, mas nós temos uma grande parte do desmatamento que ocorre em projetos de assentamento, em terras indígenas, em florestas públicas destinadas e não destinadas, e em terras devolutas. Ou seja, por mais que os projetos trabalhem muito fortemente com a metodologia para garantir uma integridade na implementação, que as unidades certificadoras garantam que existe adicionalidade, linha de base e tudo mais, fica difícil nós sustentarmos a longo prazo, olhando de uma forma sistêmica, que nós vamos conseguir conter o desmatamento se não envolver esse tipo de território. Esse é meu primeiro recado. E aí a gente vai ter que lidar com diversas barreiras que hoje existem, né? Existem barreiras principalmente financeiras e metodológicas. Hoje o investimento inicial necessário para começar a desenvolver um projeto, estou falando de um projeto simples, sem falar esses mais complexos, você tem que viajar quilômetros e quilômetros para propriedades mais remotas, o custo básico ele é de R$1 milhão, as contas que eu tenho aqui com nossa experiência. É difícil, né? Uma comunidade, uma associação indígena
ou mesmo, né, uma organização do terceiro setor conseguir arcar com esse custo para desenvolver esse projeto. E o reflexo disso, para mim, é diretamente observado quando nós vemos a maior concentração de projetos em terras privadas. Então, temos que superar isso. Segunda reflexão que eu gostaria de trazer é em relação ao protagonismo das comunidades. Então, muitos projetos envolvem comunidades, mas as comunidades não são protagonistas ou proponentes do projeto. E aí, eu acho que existe uma oportunidade para os desenvolvedores de projeto, porque a Janaína deve concordar comigo, e um dos maiores desafios para o sucesso dos projetos que a Carbonext implementa está em garantir, né, presença e atuação de qualidade no território. É difícil você contratar uma equipe de funcionários que vai chegar no território e de cara conseguir fazer um bom trabalho. Então, poder contar com as comunidades, como sócios, como implementadores locais, acho que é uma baita vantagem. E o que nós temos visto nos últimos 3 anos foi um grande crescimento na implementação de projetos ou na proposição de projetos, mas essa é a parte mais inicial do caminho, né? Ou seja, a parte mais difícil não é desenvolver o projeto e aprovar numa certificadora. A parte mais difícil é você garantir a redução do desmatamento a longo prazo. E aí nós passamos por uma série de coisas, oscilações políticas, influência de preço de commodity, presença de atividades ilegais, organizações criminosas e tudo mais. Então, assim, ou a gente pensa a longo prazo, né, e aí para isso, de novo, a parte mais importante é garantir presença. Opa, eu falei aqui, meu tempo acabou. Então, deixa eu ir para o encerramento. E aí, o último recado que eu queria deixar, e aí eu uso o meu segundo slide, é que nós precisamos inovar com o nosso arcabouço metodológico. Hoje, existe, né, uma sobreposição de vários projetos, que inclusive estão sendo validados em territórios. Então, aqui, se a gente analisa aqui a base, a porcentagem de sobreposição. Nós vemos aqui que, em alguns casos, né, no último ali, a APA Caverna Maruaga, você tem 100% de sobreposição da terra do projeto privado com a unidade de conservação. Tá certo que é uma APA que permite esse tipo de coisa, mas ainda assim. Floresta Nacional do Iquiri, 63% da área do projeto está sobreposta com uma floresta nacional. E por aí vai. Tem projeto de assentamento agroextrativista, com 100% de sobreposição também, e tudo mais. E isso tem gerado poucos projetos, né? Estamos falando de 78, que nós identificamos aqui, foram 7 com sobreposição. Mas, assim, 7 com sobreposição, menos de 10%. 7 com sobreposição, eles geram um barulho enorme no mercado, de que está tendo invasão de comunidade, que está tendo assédio de comunidades e por mais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, às vezes, se não acaba poluindo demais a percepção e acaba repelindo empresas que gostariam de participar nesse mercado. E aí, última provocação é a seguinte: eu acho que nós precisamos inovar com o nosso arcabouço metodológico para superar a barreira de entrada desse tipo de projeto. Eu vejo hoje as discussões que nós enfrentamos, elas são iguais às que a gente tinha 15 anos atrás. Um exemplo só, né? Então, a gente inovou pouco como setor. Um exemplo só: taxa histórica para cálculo de linha de base. Esse conceito foi criado lá atrás, é super simples, fácil de compreender e foi fundamental para o desenvolvimento, vamos dizer assim, da nossa indústria aqui. Mas ela não tem funcionado perfeitamente em várias ocasiões. Dá um exemplo: terra indígena Yanomami. Todos nós acompanhamos, né, a catástrofe, né? Foi uma catástrofe social e ambiental que aconteceu na terra indígena Yanomami no último ano. Desmatamento descontrolado, prostituição, contaminação de águas, de rios e tudo mais. Se nós fôssemos na terra indígena Yanomami há 5 anos atrás, aplicássemos uma metodologia das nossas tradicionais na terra indígena Yanomami, nós íamos falar que está tudo sob controle. Não tem nenhuma ameaça de desmatamento, não tem nenhuma viabilidade de se desenvolver um projeto de carbono aqui. Olha o que aconteceu. Ou seja,
analisar o passado para prever o futuro é sim um caminho importante, mas nós vamos começar a pensar um pouco mais fora da caixa, ou analisando num contexto mais amplo, né? Quando nós estávamos no ápice da nossa soberba de sucesso do combate ao desmatamento em 2012, 2014. Ninguém imaginava que haveria uma reversão, como a que o Bruno colocou, aquela trajetória de redução do desmatamento. E olha que o máximo que nós conseguimos chegar foi em reduzir o desmatamento para 4.000 quilômetros quadrados por ano, que é muita coisa ainda. Passou-se 2 anos, o contexto político mudou e o desmatamento voltou, né, o ano passado, para 10.000 quilômetros quadrados. Então, é muito grave e é importante dar um jeito de lidar com tudo isso. Não tem a solução, mas eu queria encerrar com essa provocação. Obrigado. Obrigado, Mariana, pela sua apresentação. Bom, agora vamos, então, à sessão de perguntas e respostas. Temos várias perguntas aqui no chat. Bruno, desculpa interromper. Posso só responder a algumas provocações do Mariana? Acho que é legal a gente a interação aqui antes da gente para o Q&A, rapidamente. Acho que foi super pertinente, Mariana, alguns pontos que você trouxe aqui para a gente. Indo no seu ponto aqui, né, de barreiras, né, e de protagonismo das comunidades, né, que eles deveriam ser proponentes de projeto. Eu concordo plenamente. Por exemplo, nesse projeto que eu coloquei como exemplo de um quilombo, eles são proponentes do projeto, eles criaram uma cooperativa do carbono para poderem atuar como donos, né, do projeto, o que é muito interessante, porque é o que você falou, eles precisam ser o protagonista da história. Não adianta nós irmos lá e fazermos todo o trabalho, a gente ajuda, dá ferramentas, mas eles têm que ser capacitados. Então, a gente acabou de fazer até uma oficina de capacitação, eles ficaram uma semana em treinamento, os líderes desse quilombo, para que eles falem sobre o projeto, eles passem para a própria comunidade o que é o projeto, como ajudar, e é o que você falou, e alcançar o sucesso, que é evitar o desmatamento que vem ocorrendo ali na região. Então, a gente compartilha dessa sua visão de que é muito importante esse protagonismo dessas comunidades para que eles sejam inseridos nesse mercado. Uma outra provocação que você trouxe, que é a inovação, né, com arcabouço tecnológico, de metodologias, etc. Entendo que precisa dessa inovação, né? Alguns projetos, como você falou, não tem adicionalidade, porque por mais que ele esteja numa situação precária, alguma comunidade, ela não tem uma ameaça de desmatamento real e a gente não consegue provar uma adicionalidade, uma linha de base ali que faça sentido para um projeto. E aí acho que vai sim da nossa inovação e da nossa criatividade de ter projetos diferentes para esse tipo de local onde precisa, né, do recurso. Talvez um crédito de biodiversidade, que o Verra já tem até uma metodologia em andamento, algo diferente, uma análise diferente para esse tipo de situação. Então, só reagindo aqui às suas considerações, acho que são muito válidas, e a gente precisa, sim, começar a tentar trazer alguma inovação para esses temas. Vá lá. Bruno, aí é contigo. Eu fiz a provocação justamente para aquecer esse debate. Já tenho tréplicas aqui, mas você que coordena aí. Não, fique à vontade, pode fazer a sua tréplica, eu acho que vai ser bom para todo mundo ouvir a conversa. Legal, e fica à vontade também para entrar. Não, é isso mesmo, Jana. O ponto é que a adicionalidade ela é questionável. A gente, de novo, volte 5 anos atrás e olhe para a terra indígena Yanomami. Você fala, não tem adicionalidade. Se você for na terra indígena Yanomami, hoje você vai dizer que sim, tem adicionalidade. Se a gente analisar a taxa histórica de desmatamento, poxa, o desmatamento veio. Então, a preocupação que fica se nós olharmos unicamente por essa ótica, e não estou falando de créditos de biodiversidade, de PSA, não, estou falando de créditos de carbono, utilizando metodologias críveis, que precisam ser inovadas. Se nós olharmos por essa ótica, o que a gente está fornecendo? Um incentivo perverso para essas comunidades. Ao serem excluídas do mercado, elas vão atrás de uma outra forma de gerar renda, né? Não estou falando que são todas, tem muitas iniciativas bacanas de conservação da floresta que não usam crédito de carbono, mas e a gente está no território o tempo inteiro, o recado que nós ouvimos das comunidades é a concentração de projetos em áreas privadas
de grandes proprietários, ela tem gerado concentração de renda e não redução de desigualdade na Amazônia. Esse recado é muito forte. A gente tem que tomar cuidado com o que esse recado nos diz. Nós precisamos trabalhar para reduzir a desigualdade. O RED precisa ser um promotor da redução de desigualdade, não porque ele é uma ferramenta social, mas porque, ao não fazê-lo, ele pode gerar um incentivo perverso para o aumento do desmatamento. Eu concordo plenamente, Mariano. A única coisa que é muito complicada é que a gente precisa do poder público atuando junto, né? Quando a gente tenta fazer algum projeto em alguma comunidade, a gente vê muita resistência quando vem uma empresa privada tentando dar as ferramentas, ajudar essas comunidades. Claro que é o que você disse, tem empresas também que fazem um assédio, que é um pouco diferente, tem que tomar muito cuidado também com isso, mas não é simples desenvolver um projeto em área pública ou de comunidades, é um projeto que exige muito esforço, junto com Defensoria Pública, Ministério Público, ONGs, a gente precisa de um apoio muito maior para conseguir ajudar e acabar com essa desigualdade. Quando você vai num privado, é muito mais fácil, está lidando com uma pessoa que é dona da área. Quando você vai numa comunidade, são às vezes 3.000 pessoas, mais as ONGs que estão ali ajudando, mais o Ministério Público. Então, assim, a complexidade é muito maior, o risco é muito maior de dar errado, então as empresas também se assustam, né? Um risco muito grande ali de exposição em mídia e etc. E é o que você falou, e o investimento é muito maior, porque você tem que fazer todo o diagnóstico social, planos de vida participativo, mapa. Então, é um outro grau de complexidade um projeto desse. Então, para a gente conseguir acabar com essa desigualdade, que eu concordo que ela existe, a gente precisa de um apoio também de políticas públicas, ONGs, terceiro setor, para que isso a gente consiga disseminar para todas, mas estamos querendo construir esse caminho. Muito bem. Outras considerações? Certo. Talvez eu gostaria de colocar uma coisa. Você trouxe, Mariano, na sua apresentação, uma questão relacionada a sobreposições. Eu acho que talvez seja bom a gente fazer um esclarecimento aqui, até porque isso tem sido, como você bem colocou, tema recorrente na mídia, né? Não está escrito em nenhum lugar nos padrões de certificação da Verra ou em suas metodologias que um projeto não pode ser desenvolvido em área pública, né? E nem que não possa haver sobreposição com a área pública. Pelo contrário, né? As ferramentas de análise de risco para projetos de AFOLU, elas até reconhecem essa situação como uma situação de direitos conflitantes pelo carbono, e o próprio reconhecimento dessa situação, né, para aumentar o risco do projeto, implica e também entender que essa situação é possível, né? Então acho que esse é um primeiro esclarecimento. Agora, é claro que quando isso acontece, existem direitos conflitantes, né, de quem são os recursos naturais, quem pode clamar para si o direito de comercialização do carbono, então a situação fica difícil, fica complexa, né? E é necessário, principalmente em situações como essa, mais do que nunca, de se ter clareza em relação às categorias fundiárias, né? Com o que você está lidando ali, se você tem realmente o direito, o seu proponente do projeto tem realmente o direito de clamar para si o direito de comercialização daquele crédito, se ele tem algum título legítimo para um imóvel rural, mesmo que esteja sobreposto, e se há consentimento dos órgãos públicos relevantes, né, os órgãos que lidam com regularização fundiária ou o gestor da unidade de conservação. Então, esses órgãos públicos, eles têm que estar envolvidos num processo de identificação e mapeamento de stakeholders que precede as etapas de consentimento livre, prévio, informado e precede o início do projeto, né? Então, luzes amarelas se acendem, é claro, e se acendem, inclusive, na revisão da Verra, quando a Verra percebe que isso acontece, há um nível de sobreposição, o nível de escrutínio, ele sobe bastante para que esse projeto seja registrado, e isso pode, sim, implicar em demoras no processo, o processo
até que tudo seja esclarecido, mas não é impossível. E pelo que você está trazendo na sua apresentação, até desejável, né, que haja esse foco em desenvolver projeto em unidade de conservação terra indígena e área pública, porque lá estão também os drivers de desmatamento, né? Então, Concordo totalmente, Bruno, é por aí mesmo. Comecei falando que a gente precisa incluir essas áreas, senão a gente vai estar atacando só uma parte do problema. Agora, a forma como esses projetos têm sido implementados, ainda que não ataquem qualquer princípio previsto na metodologia, é que é mais complexa, porque eles não envolvem o órgão público, né? Em alguns casos, de novo, não são todos, na maioria, pelo menos os projetos que nós analisamos, não envolvem o órgão público no processo, e aí se gera realmente essa sensação de disputa, de que está se apropriando e tudo mais. E tem também um problema metodológico, né? Quando se fala de desenvolver uma linha de base projetando o desmatamento para dentro de uma unidade de conservação, mas assumindo que aquela é uma área privada, porque o que tem sido feito, pelo menos a maioria dos projetos que nós analisamos, ele considera que a área privada é anterior à criação da unidade de conservação e, portanto, né, estaria resguardado o direito de seguir implementando uma atividade. Mas a gente sabe que na prática não é bem assim. Por exemplo, ele nunca conseguiria uma autorização de supressão vegetal do órgão de licenciamento para realizar, por exemplo, uma atividade de APD, né, ou de desmatamento planejado. Mas, enfim, acho que estamos totalmente de acordo aqui que é algo desejável, mas precisa ser melhor tratado e melhor comunicado, porque a mensagem que tem saído, inclusive em jornais grandes, aí saiu recentemente uma matéria no jornal, sai né, todas as mídias, e então esse cuidado realmente tem que ser tomado. perfeito. Temos outras considerações dos painelistas? Então, eu vou agora abrir a conversa para o público que nos assiste. Nós temos diversas questões aqui. Nós respondemos boa parte, quase metade das questões aqui, mas foram muitas questões feitas, então não sei se a gente vai conseguir cobrir tudo, mas eu tentarei respondê-las todas em tempo depois do fim da sessão, depois do fechamento do webinar. A primeira pergunta é de Rafael Fanchini, endereçada a Carla, a primeira pergunta aberta aqui. Se a Aliança Brasil está aberta para novos membros, e se em caso positivo, qual o caminho de avaliação deve ser seguido? Obrigada, Bruno. Obrigada, Rafael, aí pela sua pergunta. Sim, a aliança está aberta para novos membros, né? A gente tem vários critérios e um processo, né? Um procedimento para aceitar novos membros. Então, organizações que têm interesse em fazer parte da aliança podem escrever para a gente, né? O nosso e-mail é nbs@nbsbrasilalliance.org. E aí a gente compartilha, né, os critérios, a lista de documentação que é necessária, e aí recebendo essa documentação, a gente compartilha com os membros que vão analisar essa documentação, essa organização, quem está por trás dessa organização, quais são os projetos, né, a qualidade dos projetos, a gente faz essa análise e leva para votação nas nossas reuniões. A gente tem uma reunião geral a cada 15 dias, e aí a gente discute, conversa, vê se é necessário novos esclarecimentos, aí a gente volta para a organização, até que a gente se sinta, né, apto para seguir em frente com a votação e ver se essa organização, de fato, poderá entrar na aliança ou não. Então, a gente tem todo esse processo, mas organizações interessadas podem escrever para a gente, sim, que a gente está aberto aí também para tirar outras dúvidas que possam surgir. Obrigado, Carla. A segunda pergunta vem de Bruna Marinelli. Quais são as principais soluções MRV que as empresas podem utilizar atualmente para medir e submeter os projetos? Bom, acho que eu posso pegar essa, porque está mais relacionada à submissão do projeto. Bruna, você deve utilizar os padrões e as metodologias
os padrões de certificação e as metodologias validadas. Aí cabe a você escolher a metodologia, tem um pool de metodologias possíveis em função do escopo do projeto, né, que vai em função, que também vai ocorrer em função das atividades que você pretende implementar em campo. Então, você define a metodologia, pega o padrão, segue os requisitos. A Verra também tem templates, tem modelos para você preencher de desenho de projeto, e aí você os submete primeiro à Verra, para que ela possa fazer uma análise de completude da documentação e abrir um período de comentários públicos. Isso transcorrendo bem, você pode contratar uma auditoria para a realização da auditoria terceira parte. Ok? Esses processos todos estão descritos em nosso site, você pode entrar em contato comigo por e-mail para obter maiores informações. Eu posso te passar os links que você vai utilizar para saber tudo o que é preciso saber para seguir esse caminho. Terceira pergunta, esse termo adicionalidade deve ser refletido o seu uso, pois parece que o social real e os impactos socioculturais ambiental não seriam o principal objetivo. Afinal, a mitigação climática para a proteção dos vulneráveis deveria ser a prioridade. Bom, não é uma pergunta, é mais um comentário, mas se alguém, eu entendo que é um comentário sobre o conceito de adicionalidade e a forma como ele deixa de incidir sobre impacto às comunidades, impactos sociais. O conceito de adicionalidade realmente ele está mais vinculado ao clima, né, e aos impactos do projeto ao clima. Alguém gostaria de fazer algum comentário em cima dessa? Posso ajudar, tentar ajudar. Tá. Realmente, o conceito de adicionalidade ele foi criado para focar em clima, em como você endereça o combate ao clima, né? E você ajuda nesse quesito. Então, sim, ele não é endereçado para a parte de co-benefícios e socioambiental, do sócio, né, do projeto, de comunidades, etc., mas a metodologia, por exemplo, do Verra, ela aborda outras questões da parte social que não na adicionalidade. Então, ela tem vários outros, o Bruno depois pode até colocar aqui, vários outros itens que endereçam a parte social. E tem o selo também extra do CCB, que aí endereça exclusivamente a parte, né, social e de biodiversidade de um projeto. Muito bem. Obrigado, Jana. Vamos à próxima. Ela está feita em inglês. What is the technical requirement for credit tracking in forestry? Blockchain, the number of trees or whole area? Bom, acho que eu posso responder essa. Um crédito de carbono equivale a 1 tonelada de carbono equivalente. Para entender quantos créditos de carbono são gerados, por exemplo, a partir de um projeto de REDD, você tem que estimar o desmatamento que aconteceria naquela área do projeto em um determinado tempo e multiplicar isso pelo estoque de carbono que é obtido através de uma ação de inventário florestal no campo. Então, você determina o estoque por hectare e depois multiplica isso pelo desmatamento que aconteceria lá se você não fizer nada. Você debita isso do desmatamento verificado no mesmo período e de vazamentos. Isso é uma explicação muito rápida de como é feito, mas, de certa forma, responde a sua pergunta. Ô, Bruno, deixa eu só complementar, porque a parte do Claro. blockchain, as pessoas citam, né, que o blockchain resolveria o problema de tracking. Eu acho que ele pode ser uma ferramenta, né, mas que o tracking do crédito ele é feito, né? O Verra tem no registro dele um número de série e que você aposenta esse crédito, então ele sai de circulação. Esse é o tracking dos projetos, pelo menos que estão na plataforma do Verra, existe, não tem uma possibilidade de dupla contagem, venda de créditos duplos, então, apesar de não ser um blockchain, ele já existe uma ferramenta ali de tracking do crédito em si. Claro, muito obrigado, Jânio, eu acho que eu perdi essa parte da explicação. Realmente, em complemento ainda, para você movimentar crédito na Verra, o crédito Verra, crédito do VCS, mais propriamente dito, você tem que ter uma conta na Verra, né? Então, a Verra ela faz toda a movimentação, todo o registro. Ela que passa o crédito de uma conta para outra.
Então, é um pouco contrário à lógica de um blockchain. É centralizado, né? Não é esparso em diversas carteiras com o uso de uma tecnologia para ajudar no tracking. A Verra faz tudo, né? Então, é como é feito hoje. Mariano, gostaria de... Então, Bruno, eu estou vendo que o tempo está acabando, e tem um monte de pergunta muito relevante, muito interessante. De novo, acho que valia um outro debate aí só para discutir todas essas perguntas. Eu queria só fazer uma apanhada, porque eu vi que um tema ali, uma questão que chamou muita atenção, sobre essa coisa de como então incluir as comunidades, como então incluir agricultores familiares. E aí eu volto, a gente vai ter que pensar fora da caixa, acho que fica um desafio para o Verra pensar como lidar com essa questão, fica um desafio para os desenvolvedores de projetos pensar em como incluir, eu sei que não é fácil, Jana, é sempre muito mais difícil, né? Não é à toa que o mercado geralmente vai para as low-hanging fruits, é mais fácil fazer projeto em área privada e não tem nada de errado nisso. Agora, se nós não olharmos para o impacto que isso gera de forma mais sistêmica no território em que nós estamos atuando, o que era solução fácil pode virar um problema extremamente profundo para a gente resolver. Então, quanto antes nós nos anteciparmos para resolver esse problema, eu acho que novas oportunidades estão vindo. E o mercado está disposto a comprar, sabe? Nós desenvolvemos projetos em áreas comunitárias com pequenos agricultores e a gente vê uma disponibilidade a pagar por esse tipo de projeto, que tem altíssimo benefício social e ambiental maior. Então, dá para incluir na conta. Mas a conta é muito simples. Me perguntaram aqui como é que faz para... Uma pergunta aqui, a conta é muito simples. Por que uma área pequena não entra? Vamos pegar uma propriedade de 100 hectares. Considerando aí uma taxa de desmatamento média das áreas que nós atuamos, um estoque de carbono médio também, valores conservadores. Essa área, ao longo de 30 anos, ela pode gerar algo em torno de 7.500 toneladas de crédito de carbono. Considerando aí também um valor mais ou menos conservador, isso vai gerar ao longo dos 30 anos entre 500 mil e 600 mil reais de receita. Voltando aqui para a conta do 1 milhão. Com isso você não paga, né, equipe para elaborar o seu PD, fazer o processo de validação, de verificação, de registro, as taxas, né, que são cobradas para registrar o projeto. Então, assim, você não cobre nem os custos de implantação, quanto mais ganhar dinheiro em cima disso. A conta é muito simples, áreas pequenas passam por esse problema. Aí vem a solução. A solução é agrupar essas pequenas áreas. Consegue, talvez, ganhar alguma economia de escala ao agrupar essas pequenas áreas, mas você entra em um outro problema. Agrupar essas pequenas áreas demanda também um esforço de mobilização e convencimento de produtores nessas pequenas áreas e de encontrar documentos fundiários que geralmente são questionados no processo de certificação, e são importantes que sejam questionados, que aumenta ainda um pouco mais esse custo do 1 milhão. Assim, não tem uma solução fácil. Eu acho que vai partir de um lado do Verra, em buscar solução para esse problema, mas antes disso, um reconhecimento de que esse problema é real e imediato. Vai demandar inovação do lado dos desenvolvedores de projeto e do lado do poder público ter aí sim uma solução, né, que está ainda patinando, mas acho que pode evoluir, que é o desenvolvimento de programas jurisdicionais acoplados ao desenvolvimento de projetos locais. Porque às vezes pessoas têm uma imagem de programa jurisdicional como sendo uma estatização de todos os créditos de carbono no Estado. Isso aí não funciona. O programa jurisdicional não é fazer uma Redbras, no caso da Amazônia inteira, ou sei lá, uma Rede Amazonas, no caso de toda a Amazonas. A implementação, o papel do governo é criar um arcabouço metodológico, criar incentivos e permitir que implementadores de projetos, especialmente, esperamos, protagonizados por comunidades ou por associações cooperativas de pequenos agricultores, possam, então, desenvolver esse projeto e levar ao mercado. Então, tem desafio para todas as áreas aqui. Certamente. Obrigado, Mariano. Bom, já passou o tempo do webinar, né, programado, então eu vou abrir agora para últimas considerações que os painelistas queiram trazer. Obrigada, Bruno. Bom, em primeiro lugar, obrigada a todos pelo debate. Acho que eu concordo com a Mariana, a gente deveria ficar mais, pelo menos umas 2 horas aqui debatendo. Foram perguntas muito importantes que foram levantadas aqui. Eu estava olhando o chat.
Queria realmente ter tempo para responder todas, acho que leva a reflexões muito boas. Vamos tentar marcar um próximo, então, Bruno, para endereçar esses temas. Concordo com o Mariano para a gente tentar trazer inovações para pequenos produtores. A gente mesmo tem um projeto de 73 produtores, de um projeto agrupado, para realmente atender esses menores. É uma das soluções, o projeto agrupado. Também é um desafio, não é um projeto fácil, mas é um projeto que traz uma divisão aí de benefícios para uma maior parte da população. Estamos aqui nesse desafio juntos, trazendo integridade para o mercado. Eu acho que quanto mais transparência a gente trouxer, mais informação para o público, mais fácil vai ficar a gente disseminar a importância desses projetos de soluções baseadas na natureza, seja de regeneração, seja de preservação, que também deve ser sempre muito... tem que ter uma luz nesses projetos sempre, né? Não adianta fazer só um ou só outro, a gente precisa de todas as soluções juntas e ao mesmo tempo, senão a gente não vai alcançar o sucesso de combate às mudanças climáticas. Enfim, só parabenizar a todos, obrigada Mariano, Carla, Bruno, Verra, time do Verra, time da Aliança, foi um prazer estar aqui, espero a gente ter mais oportunidades como essa. Obrigada. Bom, a gente está aí, né? Todos nós sabemos que a gente está aí diante dessa urgência, né, climática, que a gente precisa agir agora, né? E as soluções baseadas na natureza, elas podem contribuir muito, né, para esse grande problema que a gente está vivenciando. E o Brasil, né, tem esse potencial enorme, né, de ter tanta floresta maravilhosa que a gente precisa manter, né, de pé, viva. E também muitas áreas já degradadas que a gente precisa restaurar, né? Então, tem muito trabalho a ser feito. E potencializando esses projetos, né, mas sempre, né, com integridade, qualidade, a gente pode garantir, né, que a gente possa ter essa redução, essa, né, remoção das emissões e, né, diminuir essa urgência aí, né, que a gente está vivendo. Então, queria agradecer mesmo a oportunidade de trazer um pouquinho, né, mais sobre as soluções baseadas na natureza e também, né, como que a gente pode manter esses projetos, né, com qualidade e integridade aqui hoje. Queria agradecer a todo mundo que veio. Sinto muito, né, pelas perguntas que não foram respondidas, mas eu queria agradecer também a Verra por essa parceria de hoje, né? Esse webinar foi um sucesso, mais de 1.000 pessoas inscritas, né, que acompanharam aqui hoje ou que vão ver, né, a gravação depois, que a gente possa fazer muitos mais webinars, né, em breve juntos aí em colaboração. Então, muito obrigada aí, Bruno, Verra, e também a todo mundo que pôde estar aqui hoje, né, Jana, Mariano e o pessoal aqui que está participando. Bom, eu termino, então, agradecendo a todos os panelistas e todas as pessoas que se inscreveram nesse webinar e também dizendo que eu tentarei responder as questões que não foram respondidas no chat em tempo, de alguma forma, através de e-mail, ou numa próxima, aos que deixaram, né, algum tipo de contato, ou numa próxima interação. Uma boa tarde a todos. Obrigado pela presença de vocês.